Eu aposto que você não sabia que Pedro, assim como Jesus, tinha características étnicas compatíveis com povos afro-semitas: pele escura, traços fortes, aparência semelhante à pedra de jaspe, como descrito no Apocalipse, AP 1:15. Por isso, neste vídeo, vamos mostrar que o primeiro papa da história da Igreja foi negro, Simão Pedro, o apóstolo, a quem o próprio Cristo confiou a missão de conduzir seu rebanho. Quando você pensa em um papa ou em Jesus Cristo, qual imagem vem à sua mente? Um europeu branco de túnica clara? E se eu te dissesse que essa imagem está historicamente equivocada? De acordo com as escrituras mais antigas do cristianismo, inclusive a Bíblia etíope, uma das versões mais preservadas e completas do Novo Testamento, Jesus escolhe Simão Pedro como a pedra fundamental da igreja. Em Mateus 16:18, também presente na Bíblia etíope, Jesus declara: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, também conhecido como Yeshua, nasceu em Belém da Judéia e foi criado em Nazaré da Galileia, enquanto Simão Pedro, seu discípulo mais próximo, nasceu em Betsaida, cidade também localizada na Galileia. Ambas as cidades faziam parte da região da Palestina, sob domínio romano, que hoje compreende o moderno Estado de Israel, a faixa de Gaza e partes do Líbano, Síria e Jordânia. No tempo de Jesus, o termo Oriente Médio ainda não existia da forma que usamos hoje. Aquela região era vista, sobretudo por geógrafos gregos e romanos, como uma extensão do norte da África. Antes da construção do Canal de Suez, em 1869, África e Ásia estavam geograficamente conectadas. E muitos mapas antigos da antiguidade mostram o Egito, a Líbia e Canaã como uma faixa contínua de terras africanas. Ou seja, Jesus e Pedro nasceram em uma região com influência direta das culturas e populações africanas, e seus traços físicos refletem isso. A Galileia no século I era uma região montanhosa e rural, habitada por camponeses judeus, pescadores e pequenos comerciantes. A população da Galileia era composta por judeus semitas, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Estes eram os hebreus étnicos, também chamados de judeus da tribo de Judá, da qual Yeshua descendia. Estudos arqueológicos e antropológicos recentes indicam que os judeus daquela época eram de pele escura, olhos escuros, cabelos crespos ou ondulados, nariz largo e lábios cheios. Essas características são registradas por estudiosos modernos que estudam esqueletos judaicos do período do Segundo Templo. E mais, o clima da região e a exposição constante ao sol, além das origens genéticas, contribuem ainda mais para confirmar que Jesus e Pedro não tinham aparência europeia, mas eram homens de traços afro-asiáticos. A Bíblia, mesmo nas versões tradicionais, nos dá pistas sobre a aparência física de Jesus. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 14 a 15, temos uma descrição simbólica, mas muito reveladora. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés pareciam bronze polido, refinado numa fornalha, e sua voz era como o som de muitas águas. Note que o texto compara os pés de Jesus a bronze polido queimado na fornalha. Bronze queimado é escuro, muito escuro, e seus cabelos são descritos como brancos como a lã, e não como neve. Essa é uma analogia à textura, não à cor apenas. A lã lembra o cabelo crespo, típico dos povos africanos e semitas da região. Outro trecho interessante está em Apocalipse, capítulo 4, versículo 3, onde Deus e o Cordeiro são descritos como tendo aparência semelhante a jaspe e sardônica, pedras de coloração escura ou avermelhada.
Mesmo com as interpretações simbólicas, essas imagens refletem uma tradição visual antiga, que só passou a ser substituída no Ocidente após a romanização do cristianismo e sua fusão com padrões europeus de estética religiosa. Simão Pedro, também chamado de Quefas, era natural de Betsaída, uma vila de pescadores à beira do mar da Galileia. Ele era, como Jesus, um judeu semita, e como os galileus de sua época, compartilhava das mesmas origens étnicas. Se Jesus era da tribo de Judá e Pedro era um galileu judeu, ambos eram parte do mesmo povo oprimido sob o domínio romano. Isso é importante porque, ao longo da história, a identidade judaica de Pedro foi associada a imagens ocidentais, esquecendo que ele provavelmente tinha pele escura, cabelos espessos e feições típicas da região. Não há nada nas Escrituras, nem nos relatos dos primeiros séculos, que diga que Pedro era branco, ou de feições europeias. Isso foi uma construção posterior, adaptada ao gosto da arte medieval europeia. O Pedro real, como o próprio Jesus, era um homem do povo, de aparência semita africana. O cristianismo primitivo não nasceu em Roma. Ele nasceu na Palestina, no meio de judeus pobres, com Jesus sendo reconhecido como Messias pelos seus discípulos, como Pedro. Quando falamos em Igreja Católica Apostólica Romana, estamos nos referindo à estrutura que se formou séculos depois da morte de Jesus, após a oficialização do cristianismo como religião do Império Romano. Mas há outras expressões do cristianismo, mais próximas das raízes culturais originais. Igreja Ortodoxa Africana, Etíope e Copta. Fundadas nos primeiros séculos, essas igrejas mantêm ícones e imagens de Jesus e Pedro com traços negros e semitas, como registrados na Bíblia etíope e nas tradições africanas. O livro de Enoque, por exemplo, preservado apenas na Etiópia, reforça uma cosmologia com raízes afro-orientais. Igreja Ortodoxa Oriental, Síria, Armênia, etc. Também com origem nos tempos apostólicos, essas igrejas mantêm ritos e línguas antigas, como o aramaico, idioma de Jesus. Já a Igreja Católica Apostólica, por definição, é toda a igreja que segue os apóstolos. Quando falamos em Igreja Romana, estamos nos referindo ao centro da autoridade papal em Roma, estabelecida séculos depois. A fé cristã começou com homens judeus, semitas, pobres, da periferia do império, como Jesus e Pedro, muito longe da pompa europeia que veio séculos depois. Por que é tão importante reconhecer que Jesus e Pedro eram judeus semitas de pele escura? Porque a imagem de Deus foi embranquecida para justificar dominação, colonialismo, racismo. Resgatar a verdadeira identidade étnica de Yeshua e Simão Pedro é um ato de justiça histórica, espiritual e cultural. Nos lembra que o Salvador não veio dos palácios, mas dos guetos. Não dos impérios, mas das periferias. Jesus era um homem negro. Sim, era um judeu semita, nascido em uma região africana asiática, com pele escura, feições fortes, cabelo crespo e pés como bronze queimado. Simão Pedro, seu discípulo mais próximo, partilhava das mesmas origens. Ambos fundaram uma fé que não começou em Roma, mas nos vales quentes da Galileia. Uma fé que foi colorida pela poeira africana, pelas línguas semíticas e pelas vozes de homens e mulheres esquecidos, até hoje.